estava ali no jardim, colhendo umas flores, e o Senhor a ministrar no meu coração. Ser forte e corajosa. E aqui eu falo com você, ser forte e corajosa, mulher. Homem, seja forte e corajoso. Deus vê coisas, ouve coisas, observa coisas que eu e você não podemos ver e não presenciamos. E muitas vezes o Senhor não deixa as pessoas nos nossos caminhos, porque pode servir e é pedra de tropeço nos nossos caminhos. Então, não insista em querer ficar perto de uma pessoa que te despreza, que não quer ficar próximo de você. Não insista, mulher, não insista, homem, deixa ir, porque é o Senhor te livrando. Vou mostrar isso e provar na Bíblia para você. Ali na exploração de Canaã. Após sair do Egito e caminhar durante muito tempo através do deserto, finalmente os israelitas chegaram às portas de Canaã, a terra prometida. Moisés escolheu 12 homens corajosos. Os homens eram o quê? Corajosos. Um de cada tribo de Israel, para que esses entrassem em Canaã e descobrissem como era aquela terra. Somente os 12 homens entraram na cidade e puderam descobrir o que e quão maravilhosa e fértil era aquele lugar. Eles foram até o vale, viram as plantações, os animais e colheram enormes e deliciosos cachos de uva para levar ao acampamento. Depois de 40 dias de exploração, eles voltaram muito felizes e falaram para Moisés e para o povo de Israel. Eles falaram que ali era uma terra extraordinária, da qual brota leite e mel. Mas o povo que lá habitava eram muito perigosos. Os homens são gigantes, fortes e guerreiros. Não conseguiremos conquistá-las. Às vezes eu e você estamos lutando as nossas lutas internas com Deus, eu e Deus, Deus e eu. E quantas pessoas chegam perto para nós e nos desencorajam. Ali alguns homens viram coisas maravilhosas e outros não, já disseram que tinham gigantes fortes e aguerridos. Quer dizer, causando desânimo. Tem pessoas que se tornam pesadas para você carregar. São pessoas murmuradoras, faladoras, mentirosas, pessoas falsas, pessoas fingidas. Então Deus vai te mostrando essas pessoas. Você não fica enganado. Pessoas que te dão tapinha nas costas, mas por trás está te lançando flechas. Então ali você viu alguns se lamentando, dizendo para Josué que tudo havia se perdido, falando para Josué e Caleb que nada ia dar certo. Os mais corajosos da expedição ali era Josué e Caleb.
E por que será que foi somente Josué e Calebe? Foram outros, mas só Josué e Calebe tinha essa virtude, serem corajosos. A coragem é a força de vontade que ajuda a agir superando o medo do fracasso. Uma pessoa corajosa também costuma ser decidida, segura de si e positiva. Essa pessoa enfrenta com decisão as dificuldades, agindo da forma correta e justa. Nunca permite que os riscos e os perigos que possam aparecer em seu caminho determinarem o seu comportamento. Então aqui você mesmo que tem, aleluia, uma visão espiritual, um discernimento de espírito, você já vai começando a separar as pessoas, quem são elas, aquelas que vão andar com você. Elas são determinadas, elas não vêem dificuldade, elas pegam a missão e cumprem essa missão. Elas não te desanimam. Glória a Deus, aleluia. Elas sempre estão ali dispostas a te dar ânimo. E ali Deus o tempo todo falando. Vai, Josué e Calebe, com essa tua força, eram jovens. E ali eles determinaram no coração, com Deus entraremos em Canaã e iremos conquistá-la, pois o Senhor está conosco e não há quem possa ir contra ele. Então a fé e a coragem de Josué e Calebe agradaram a Deus e Deus os abençoou. Glória a Deus, aleluia. De outra feita, aí no livro de Juízes, Deus falou com Gedeão, homem valente, o Senhor está com você. Deus usou um anjo ali para falar com Gedeão. E você vê a história de Gedeão aí. Deus falou com Gedeão: você está com gente demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve a vitória sozinho. Mande embora do monte de Gileade todos os medrosos e os que estão apavorados. Está vendo aí? Quando estamos lutando uma batalha, muitas vezes levantamos um jejum na nossa casa, na igreja, na congregação. E muitos começam e não terminam, te desanima. Às vezes você fica 1, 2 ou 3 na igreja, lutando ali contra o mal. E o Senhor fala ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente.
Aleluia. Deus falou isso com Gideão. Ainda há muita gente, tem gente mais aí, Gideão. E aí Gideão obedeceu a Deus. Gideão obedeceu e tirou aquelas pessoas de perto dele. É assim que nós devemos fazer, tirar essas pessoas falsas, mentirosas, que irá servir de pedra de tropeço, porque não quer o teu bem, não quer que você seja feliz. Então você tem que lutar, você e Deus, em oração, em jejum, ficar em silêncio. Deus falou ali com Gideão: separa os homens em 2 grupos. Dependendo da maneira que eles beberem água, você vai observar. Um grupo será formado por aqueles que bebem água nas mãos, lambendo como fazem os cães. E o outro grupo será formado por aqueles que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Somente 300 homens beberão levando as mãos à boca. Todos os outros beberam deixando a boca, baixando-se, né? E colocaram a boca na água e tomaram diretamente ali a água. Derrotarei os midianitas e livrarei o meu povo com os 300 homens que beberam, levando as mãos na boca. Aí o Senhor se voltou para Gideão e falou: mande para casa todos os outros. Gideão não agiu com o coração. Ele agiu conforme o mandado de Deus, com a razão. Aí Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas do exército e depois mandou os israelitas para suas tendas, só ficando os 300 homens. Naquela mesma noite, estando os midianitas acampados abaixo ali no vale, o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desça ao acampamento, porque farei que você tenha completa vitória. Mas se você receia atacá-los, desça até lá primeiro você e o seu assistente Pura. Então, mais uma vez, Deus estava dando ordem para Gideão e Pura, somente os 2 irem na frente. E ali você ouvirá os que dizem os medianitas. E o que ouvir vai enchê-lo de coragem e de ânimo para atacar o inimigo. Então Gideão e Pura desceram até os postos mais avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos que vieram do leste e estavam reunidos formavam uma multidão enorme, cobrindo o vale como nuvens de gafanhotos, tão numerosos como a areia da praia do mar. Os camelos eram tantos que não dava para contar. Gideão chegou perto, justamente na hora em que o homem estava contando um sonho ao companheiro. Aí ele ali contando o sonho falou: veja o sonho que eu tive. Ele falando: vi um grande pão de cevada que vinha rolando para dentro do nosso acampamento e bateu na tenda do comandante. A tenda virou de cima para baixo e ficou desmontada. Disse o outro soldado: o seu sonho só pode significar uma coisa: é a espada de Gideão que vem sobre nós.
Gideão, o israelita, filho de Joás, o Senhor já garantiu a vitória dele sobre todos nós, midianitas e nossos aliados. Aí Gideão escutou isso, ouviu todo o sonho ali e interpretou aquele sonho e adorou a Deus. Depois voltou ao acampamento israelita e bradou: todos de pé, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Glória a Deus, aleluia. Então devemos seguir a orientação dada por Deus. Devemos ficar em silêncio, vigiar, orar, meditar, andar em santidade, entregar nas mãos do Senhor todas as coisas, porque o Senhor, Deus dos exércitos, é que peleja nossas pelejas. Ali a palavra de Deus diz que Gideão, ele dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu orientação ali para eles o que deveriam fazer. Aí vocês devem ficar me olhando, o que eu fizer, vocês devem fazer. Ali quando eu chegar perto do acampamento, exatamente fazer o que eu fizer. Glória a Deus, aleluia. E ali orientou acerca das cornetas, acerca dos vasos e acerca da candeia nos vasos. Então, depois de meia-noite, ocorreu a troca da guarda e Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos midianitas. E de repente eles começaram a tocar as trombetas e quebraram os vasos, de modo que as tochas brilhavam na escuridão à noite. Então os outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas com as mãos, com a mão esquerda, e com a direita eles tocavam a corneta. E depois eles gritavam o brado aí, né? A espada pelo Senhor e por Gideão. Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares, observando a confusão dos inimigos. Eles se debatiam, um ali, ia um para o lado, outro para o outro, outro para o outro, todos com medo. E eles ficaram apavorados e fugiram gritando. Quando soaram as 300 cornetas, o Senhor fez com que os inimigos se virassem uns contra os outros, de tal maneira que houve tremenda matança entre eles, de uma ponta a outra do acampamento. Mas muitos fugiram em direção a Serrera, chegando até Bet-sita e até a fronteira de Abel-meolá, acima de Tabate. Então foram convocados os homens das tribos de Naftali, de Asser, de Manassés, para perseguirem os midianitas. Além disso, Gideão mandou mensageiros à região montanhosa de Efraim, convocando as tropas com essas ordens: desçam ao encontro dos midianitas e cortem as passagens pelas águas do Jordão até Bet-bara, de modo que eles não possam escapar.
E os homens de Efraim foram e ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara, Oreb e Zeeb. 2 líderes de Midian foram capturados. Oreb foi morto na rocha, agora conhecida pelo nome dele, e Zeeb foi morto na presença e Zeeb foi morto na prensa de vinho, que passou a ter o nome de Lagar de Zeeb. Depois de perseguirem os midianitas, os homens de Efraim voltaram e atravessaram o Jordão e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão. Então, quero falar para você com isso. Cuidado com o que você anda. Se consagre ao Senhor, que nem todos querem o nosso bem. A pessoa só quer o nosso bem enquanto nós estamos na mesma linha que eles. Quando nós começamos a receber os dons, quando Deus começa a nos capacitar mais e mais, e aquela pessoa está vendo, então ela nunca quer que você esteja melhor do que ela. E aí começam as desavenças, as confusões, as divisões na sua própria casa, na sua própria família. Então, não é com todos que Deus quer que você caminhe. Você já observou que o escolhido de Deus, o profeta, ele não tem muitos amigos? O primeiro amigo é Deus. Então vigie, persevere, e que Deus possa ter te abençoado e falado ao seu coração, para você alcançar o sucesso. Vale mais você ter a coragem e o bom ânimo. Com coragem e com bom ânimo, você vence qualquer exército do maligno, que não temos que lutar contra carne nem contra sangue, mas sim contra os principados, a potestade e o domínio das trevas. Em todo tempo vigiando, estamos em uma guerra, e a guerra é espiritual. Então seja homem ou uma mulher valente, para lutar junto com Deus, e Deus luta suas pelejas. Mulher, homem, Deus te dá vitória na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, está com você. Então não fique insistindo. A pessoa não quer caminhar com você, deixa aí. Abençoa e siga o seu caminho. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Bom dia, boa tarde ou boa noite.